Juliano Correia, sou psicanalista, doutor em teoria psicanalítica e hoje eu estou vindo aqui para falar de uma coisa que eu fiquei pensando, se os artigos sobre técnica do Freud, eles ainda têm validade. Eu já posso dar uma resposta no sentido do que eu penso logo de início, mas é uma resposta complexa, porque eu diria que não, eles não têm mais validade, ao mesmo tempo que sim, eles têm muito valor. A gente não está aqui para pergunta fácil, né? Então eu vou explicar o porquê dessa minha resposta ambivalente a essa pergunta que eu mesmo me fiz. Quando eu falo artigos sobre técnica, eu não estou me referindo a todos os artigos que Freud escreveu sobre técnica. Até poderia, porque ele tem um artigo, inclusive, que foi um gatilho muito importante para esses artigos que eu vou falar, que é o Psicanálise Selvagem, de 1910. No meu site, inclusive, eu tenho uma crônica curta que eu escrevi, Interpretação Selvagem, que é, de certa forma, inspirada nesse artigo, que é um artigo muito bom. Ele tem, antes disso, ele tem um texto sobre a psicoterapia, tem outro sobre o método psicanalítico de Freud. Não sei se os nomes são exatamente esses, né? Se a gente for mais para trás, nos estudos sobre a histeria, também tem sobre o tratamento. Nas conferências introdutórias, tem conferências sobre a transferência. Ele fica um tempo longo, né, sem se dedicar a esses artigos escritos assim, sobre técnica, e lá no fim da vida, bem no fim da vida, 1937, ele publica 2 artigos, Análise Terminável e Interminável e Construções em Análise, que são estupendos, acho o primeiro mais ainda, além, é claro, dos casos clínicos do Freud, né, que são verdadeiras aulas assim, para a gente pensar na clínica psicanalítica. O Freud tem 5 grandes casos clínicos. Isso que eu estou me referindo desses artigos sobre técnicas são 6 artigos que foram publicados entre 1911 e 1915 ou 14. Agora fiquei na dúvida. Acho que é 15. Não importa. Que foram reunidos sob esse título, Artigos sobre Técnica. Foi uma ideia que o Freud teve, acho que foi lá por 1909, assim. O contexto da produção desses artigos eu acho que é uma coisa muito importante, assim, para a gente poder entender. Eu sempre acho que a gente conhecer sobre o contexto que as obras foram escritas, quem escreveu, né, quem foi o autor, deixa muito mais rico o nosso entendimento. Então, se a gente for pensar assim, né, 1909, vamos botar essa data, 1910, tanto faz. Psicanálise tinha o quê? 10 anos? 15 anos? Não quero entrar nesse tipo de discussão de quando que realmente, oficialmente, começou a psicanálise, né? O Freud fala do livro inaugural, A Interpretação de Sonhos, em 1900, mas e aí aquelas coisas que ele fez antes, né? Então o início seria nos estudos sobre histeria, 1895, ou em afasias, enfim. Não importa, mas vamos combinar para nós aqui que a psicanálise tinha 10 anos, 15 anos. Então a gente está num momento da psicanálise que já tem bem mais gente interessada, já tem bem mais gente praticando a psicanálise, já tem gente que não é exatamente do movimento e diz que pratica psicanálise ou que é psicanalista, já tem as dissidências, grandes dissidências, e aí eu estou me referindo ao Adler e ao Jung, e além de situações
pouco chatas que começavam a acontecer, ou de boatos sobre o trabalho dos psicanalistas. Enfim, é todo o contexto que o Freud achou que era um momento ideal para ele escrever um tipo de manual de técnica psicanalítica. Ele ia botar esse nome, inclusive. Né? O projeto dele não foi levado totalmente a cabo, de tudo que ele queria escrever, e aí ele publica esses artigos. Né? 6 artigos, eles são o manejo da interpretação dos sonhos na psicanálise, sobre o início do tratamento, o recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, a dinâmica da transferência, o recordar, repetir, elaborar, e as observações sobre o amor transferencial. Eles são textos espetaculares. Assim. Eu vou falar, é claro, alguma coisa deles, mas eu não vou me adentrar em muitos detalhes, porque é impossível. A gente teria que fazer alguma outra coisa. Eu não gosto de prometer aquilo que a gente não vai cumprir, né? Mas eu vou fazer sim. A gente pode fazer coisas com esses artigos sobre técnica, né? Um grupo de estudos, um curso, ou aqui mesmo colocar episódios assim, um de cada um desses textos, porque eles são de uma riqueza interminável. Os meus livros, né, quando eu pego esses textos para ler de novo, não tem mais espaço para fazer anotação no livro. E praticamente tudo está sublinhado, porque eu acho que é quase impossível a gente ler um parágrafo sem parar para pensar coisas assim, do que o Freud fala. Eles são muito bons mesmo, vale muito a pena a leitura. Só que eu já vou começar a responder então a explicar a minha resposta do início. E daí eu vou falar um pouco sobre eles. Por que eu disse que eles não têm mais validade? Eu disse que não pensando num determinado aspecto. Qual é? É no sentido, se a gente for levar o pé da letra. O que eu quero dizer com isso? Esses textos eles foram escritos num determinado contexto. Não só esse contexto que eu acabei de falar, psicanalítico, mas eles foram escritos há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, em Viena, na Europa. Tem como a gente pegar algo lá de Viena, de mais de 100 anos atrás, e simplesmente transportar para 2024 no Brasil? Não, né? É impossível. Na verdade, a gente não precisa nem ir tão longe. Dá para fazer esse tipo de coisa, esse transporte no Brasil mesmo de 20 anos atrás? Não dá. Eu sou bem radical até nesse tipo de coisa. Para mim, não dá para fazer o transporte de uma semana atrás. Então, quando eu digo que eles não têm validade, é por causa dessa diferença temporal. Ou seja, se tu pegar esses textos do Freud, qualquer texto que seja, e não só do Freud também, e for levar ao pé da letra, né? Então pega ali sobre o início do tratamento, quando ele diz, que ele explica como que ele procede no início do tratamento, ou as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Se for pegar isso e levar ao pé da letra, não, então assim que eu vou proceder como psicanalista, vai ser um desastre. Vai ser um desastre completo. Na verdade, nem precisa dessa diferença temporal que eu estou falando. Mesmo na época, ou assim, não exatamente na época, mas pouco depois, eu já vi notícias de pessoas que levaram a pé da letra. Porque, por exemplo, vamos começar com alguns exemplos assim. O Freud vai falar que no Recomendações, se eu não me engano, que o analista ele deve ser frio como um cirurgião, que ele deve funcionar como um espelho e só refletir o que vem de fora. Ou seja, que ele não deve meter suas emoções no meio e tal. Ele fala da tal da neutralidade.
Eu fiquei sabendo uma vez, isso foi na minha formação faz muito tempo, na minha cabeça era de algum psicanalista que era mais famoso assim, mas eu realmente não lembro qual era o nome, mas eu fiquei sabendo da história desse analista que ele atendia todos os pacientes, todos os dias com o mesmo terno. Por quê? Para ser como espelho, para não provocar nada no paciente. Eu me lembro quando eu ouvi essa história, eu ficava pensando assim, espero que ele pelo menos tivesse vários ternos iguais, né? Porque se era sempre o mesmo de fato, imagina o cheiro que ficava naquele consultório. Mas assim, né, quer dizer, isso é um exagero completo, né? Tu tá levando uma coisa ao pé da letra. Agora, o espírito dessa recomendação, ela se mantém, né? Tem uma discussão assim sobre isso, tem artigos falando sobre, né? Neutralidade é uma palavra horrível da gente usar. Neutralidade não existe. Tem neutralidade, ninguém é neutro. O que a gente tem sim é a abstinência, né? Pensa, por exemplo, sei lá, num alcoolista. Ele é neutro em relação à bebida? Não é, né? Ele tem fortes emoções em relação à bebida. Agora ele pode ser abstinente. Ou seja, não beber, que é o que o analista deve ser. O que significa ser abstinente? Que tu não vai se meter na vida do teu paciente no sentido de dizer o que ele deve ou não deve fazer, ou dar indicações, ou dar opiniões se isso aqui é bom ou se isso é ruim. A análise é para levar a pessoa a poder tomar suas próprias decisões. Um outro exemplo também, muito interessante, é que o Freud diz que ele, enfim, combinava com as pessoas que ele começava a atender que durante o tempo em que elas estivessem em tratamento, elas não deveriam tomar nenhuma grande decisão na vida, uma decisão muito importante. A gente pode discutir o que é uma decisão muito importante, mas eu fico pensando assim, sei lá, trocar de emprego, pedir demissão, casar, separar, enfim, daí tu pode pensar o que tu acha, né, de o que é uma decisão grande na vida. Essa indicação que ele faz, a gente pode pegar isso como exemplo para a minha pergunta inicial. E isso é válido hoje ainda ou não? E justamente, sim e não. Por que sim e não? Olha só, o não é porque isso é simplesmente inviável. Quando várias vezes eu falo assim, né? Não, porque as análises do Freud duravam 6 meses, né? Não é bem assim. Nesses textos mesmo ele fala da análise que se estende por anos e tal. Mas é que naquela época, né, se eu falei antes que a psicanálise tinha 10, 15 anos, era impossível tu ter uma análise que tivesse levado mais que esse tempo, né? Mas mesmo assim elas não levavam todo esse tempo. As análises elas eram bem mais curtas. Acho que por vários motivos, tá? Não vou entrar nesse assunto agora, mas um deles é porque o Freud, inclusive nesses textos, ele fala que ele atendia os pacientes dele 5 vezes por semana, ou melhor, 6 vezes por semana. Ele ia no sábado também, só folgava no domingo. Né? Então, assim, quando tu tem uma frequência desse tipo, é normal que a análise vai ser mais curta, em anos, assim, se a gente for pensar nesse sentido. Agora, hoje em dia as coisas são diferentes. Tem análises que hoje levam 20 anos, 25 anos. Então, assim, ó, isso que eu estou dizendo. E de repente, eu acho que tem muita gente que nem com isso concorda. Mas assim, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez dê para adiar alguma decisão importante, né? Mas tu vai adiar por 25 anos? Quer dizer, tu não vai viver então. Aí eu lembro daquilo que o Winnicott falava, que a gente se analisa para viver e não vive para se tratar. Se tu fica 25 anos se tratando e tu não vai tomar nenhuma decisão na tua vida vai ter passado e teu tratamento não valeu porra nenhuma. Porque o objetivo do tratamento é que a gente possa viver melhor. Então, nesse sentido, né, é claro que é uma coisa que não tem mais validade. Agora, o espírito
dessa indicação tem validade. Qual é o espírito que eu estou falando? É porque, né, acho que todos nós concordamos que uma pessoa, depois de ter passado por uma análise, ou estando em análise, tanto faz, ela, né, a gente espera que ela tenha, que ela desenvolva melhores condições para tomar melhores decisões para a sua vida. Então, isso se mantém. A gente só não faz desse jeito, né? Eu nunca fiz, não acredito que ninguém hoje faça uma combinação desse tipo com o seu paciente. Ó, enquanto a gente estiver em análise, tu não toma nenhuma decisão importante na tua vida. Né? Não existe mais isso. Então, o que eu tô falando, né, é no sentido que a gente tem que adaptar, por assim dizer, as coisas. Tudo que o Freud escreve ali nesses textos são coisas muito valiosas, né? Muito valiosas, assim. E inclusive, para a psicanálise, são coisas históricas que tem ali também. Claro, a gente destaca tais coisas históricas de acordo com os nossos interesses. Mas, por exemplo, ele tem o texto Recordar e Repetir e Elaborar, que é um texto super importante, né, que faz parte desses artigos sobre técnica. Os nomes são todos autoexplicativos, né? O texto se trata exatamente do que o título está dizendo. Mas ali, e aí tem, né, eu acho isso muito importante, eu acho que até de forma geral, mas é por causa das minhas pesquisas também, que o Freud vai falar da repetição, né, que é uma coisa muito importante na psicanálise. Não é a primeira vez que ele vai falar, figuras de repetição na psicanálise, existem várias, a própria transferência é uma, mas ali ele vai falar pela primeira vez da compulsão à repetição. Não é, isso é importante, tá? Não é a mesma compulsão à repetição que ele vai falar em 1920, no Além do Princípio de Prazer. Aquela de 1920 é a compulsão à repetição do instinto de morte. Aquela lá é pulsional, aquela lá é outra conversa, aquela força avassaladora. Essa de 1914, se não me engano, esse texto, ele está falando de um fenômeno clínico, ou seja, é uma coisa diferente. Mesmo assim, né, já é ali um vestígio da compulsão à repetição. Então é uma coisa muito importante. O outro texto, a dinâmica da transferência, não é a única vez que o Freud fala de transferência, é claro, mas talvez ele seja o texto mais importante da transferência, até porque o Freud descobre ou inventa a transferência no caso Dora, que é o meu caso clínico preferido dele. O caso Dora é de 1905. Ele atendeu a Dora, na verdade, em 1901, mas foi publicado em 1905. E aí é bem famosa a passagem no pós-fácil do caso Dora, que ele se pergunta assim, que são transferências? E aí ele explica a transferência e tal, tendo o entendimento de que a Dora abandonou o tratamento porque o Freud não, enfim, percebeu a transferência dela. Nesse artigo, A Dinâmica da Transferência, o Freud ele coloca a mesma coisa que ele colocou lá no caso Dora, de que a transferência é uma resistência. Como assim? É uma resistência no sentido assim, a pessoa transfere, né, os seus sentimentos, o seu apaixonamento, ou seja lá o que for, para a pessoa do analista, ao invés de recordar. Ou seja, serve como resistência, serve como entrave, um grande entrave para o tratamento. Só que nesse texto de 1912, A Dinâmica da Transferência, aí ele vai dizer que a transferência é sim resistência, mas ela também é uma ferramenta. E na verdade, ela é a ferramenta mais importante. Então, historicamente, ele é um texto essencial, né? Tem algo importante demais ali nesse texto.
O Freud, inclusive, ele vai usar uma alegoria assim de que a gente não fazer nada com a transferência é a mesma coisa do que se depois de muitos esforços para tentar evocar um espírito dos infernos, a gente deixasse ele embora sem fazer nenhuma pergunta. Ou seja, tem que perguntar para a transferência, né? Seria interpretar, talvez, ok? Não importa. Mas tem que perguntar para a transferência, porque ao mesmo tempo que ela é o entrave, ela é a ferramenta mais rica que a gente vai ter. Então, esses textos, eles têm todas essas riquezas, né? Como eu falei antes, eu não... só falei algumas coisinhas aqui, tem muito mais coisa nesses textos. Então, é claro que eles têm a validade. A validade deles é até pelo sentido de que a gente não evolui e não faz coisas novas eliminando as antigas. A gente leva em conta, a gente usa as antigas. A evolução funciona assim, né? O Freud era um grande fã da evolução, um grande fã de Darwin. A evolução não funciona assim, não é simplesmente eliminar. Não, a coisa acontece em todo um processo. Tudo bem, depois tem coisas que caem em desuso, né? Isso é normal. Agora, mesmo nesses textos, esse exemplo que eu dei de não tomar as decisões importantes, né? Isso que eu acho interessante, assim, isso de forma literal, assim, tudo bem, isso aí caiu em desuso, né? Mas a ideia que tinha nessa recomendação, ela não caiu. Então, é claro, a gente não diz isso para quem a gente vai atender, muito menos impede a pessoa de tomar alguma decisão ou coisas do tipo. Agora eu estava lembrando, tem o último livro do Davi Zimmermann, que é Vivências de um Psicanalista, se não me engano o nome. Eu devia conferir os nomes todos antes de gravar esses episódios, né? Mas é o último livro dele, se o nome não é esse, é quase esse, é muito fácil encontrar. Que é um livro super gostoso, que ele conta várias histórias dele. Ele fala uma história bem disso que ele teve com o analista dele, com o primeiro analista dele, que ele procurou o analista e ele estava com o casamento marcado para dali, sei lá, 6 meses, e o analista não aceitou atender ele. Ou ele se casava e depois procurava análise, ou adiava o casamento. Por quê? Porque isso era uma coisa muito importante e não tinha sido analisado. E o Davi até fala que não, enfim, não guardou rancor do analista porque ele era de outra época. Então, assim, é claro que a gente não faz mais isso, né? Mas assim, ó, a gente ainda faz coisas. Quando a gente está atendendo alguém, a pessoa fala algo nesse sentido, de grandes decisões, e quando aquilo não foi né, bem analisado ali entre a gente, ou quando aquilo é muito repentino, a gente fala, né? Eu já falei várias vezes, assim, olha só, mas quem sabe, espera um pouquinho, vamos conversar mais sobre isso aqui e tal. Ou seja, né? Por isso que eu falei antes, o espírito daquela recomendação ali, ela ainda existe. O Freud fala outras coisas nesses textos também, como, por exemplo, associação livre, a regra fundamental da psicanálise. A associação livre é uma coisa que se mantém, né? Se mantém igual. Que a gente indica para a pessoa que fale qualquer coisa que lhe vier à mente, mesmo que ache sem importância, ou que tenha vergonha, esse tipo de coisa, né? A contrapartida da parte do analista, a atenção flutuante, ela se mantém também. Enfim, outras coisas que o Freud fala lá, ela se mantém exatamente da mesma forma. A maioria não se mantém. Então, quando eu digo que esses textos não teriam validade, eles não têm validade se a gente levar para a letra e querer fazer que nem o Freud fazia, e que nem isso é verdade, tá? E assim, não tô virando fofoqueiro aqui agora, tá? Isso que eu falei do Davi não é fofoca, tá no livro dele. Isso que eu vou falar do Freud agora, tá, até talvez seja um pouco de fofoca, mas é fofoca que tá documentada, todo mundo sabe.
um monte de indicações que o Freud dava ali e que ele falava de como fazer e como não fazer, ele mesmo não fazia. O exemplo esse que eu dei do analista frio como cirurgião e que deve ser um espelho e não sei o que, Freud não era assim. Freud não fazia assim, né? Porque a gente sabe, tá documentado, Freud ficava amigo dos pacientes, Homem dos Ratos, que é aquela história famosa, que ele convidou para jantar na casa dele, depois da sessão, que ele estava morrendo de fome, né? Então, o que não desmerece em nada essa produção do Freud, por causa do contexto, aquele contexto que eu falei antes. Tá? Ele queria colocar regras que não fossem aparentemente muito rígidas, mas que por um lado eram, porque ele queria que seguissem. Ok, então assim, isso é que era o importante. Né? Outra coisa que a gente não pode esquecer é que, como eu já disse, a psicanálise estava começando a se desenvolver. Né? Então é uma coisa assim que não faz absolutamente nenhum sentido pegar algum analista lá desse início que fez alguma coisa que hoje é um absurdo e falar, nossa, olha só, o fulano era, sei lá, antiético ou algo do tipo. Não, as regras estavam sendo construídas. Eles estavam vendo ainda como funcionava. Aí volta aquela questão da transposição que eu falei. Não dá para transpor uma coisa de um tempo para o outro. Querer encaixar contextos diferentes. Isso aí não funciona. Então, o Freud, ele faz uma coisa muito importante nesses artigos sobre técnica. Né? Muito importantes, eu estou falando assim, para o desenvolvimento ali da psicanálise, né? Para dar uma organizada, uma segurada no pessoal, que talvez estivesse se passando. Serviu como um passo muito importante para a técnica ir sendo refinada, né, para outras coisas. Né, depois de 1920 se consolidam mais essas regras. Então é claro que eles têm valor. É claro que eles têm valor. A gente só tem que entender o valor e como usar toda aquela riqueza que tem nesses textos. E uma última coisa que eu queria falar também para encerrar, que talvez seja o principal não só desses textos, né, mas como eu estou falando desse grupo aí dos artigos sobre técnica, que eu acho que talvez seja o principal, é que o Freud, ele nunca estava satisfeito. Pode parecer estranho, né? Mas não é no sentido, não estou falando no sentido de ser rabugento ou coisa e tal. Não, ele nunca estava satisfeito porque ele estava sempre querendo melhorar. Ele estava sempre, o tempo inteiro, questionando a si mesmo. E questionando a si mesmo, ele pensava. E pensando, ele mudava coisas. E ele melhorava coisas. Né? É claro que o Freud e a obra dele, né, a psicanálise, é claro que não é algo perfeito. Se fosse, ninguém mais precisava ter feito nada depois. Isso não existe, não é assim que funciona. Uma coisa, por exemplo, que circulava até naquela época mesmo, assim, circulava. Ferenczi depois fala sobre isso, em 1927 eu sei que o Ferenczi fala, e não é tratado nos textos do Freud, é a quantidade tipo de curas na psicanálise, de pacientes curados. Ou seja, uma preocupação com a efetividade do tratamento. Né? Muita preocupação com a técnica, como que a gente faz isso, como que a gente faz aquilo. Tá, mas e aí as pessoas estão melhorando? De fato? Isso eu acho que é uma coisa que se mantém até hoje. Se mantém até hoje, eu estou falando de... Eu acho que tem um interesse muito menor nisso do que deveria ter. De ferramentas para averiguar esse tipo de coisa. Mas daí eu já estou entrando no outro assunto. Né? Então, assim, ó, para encerrar, só reafirmar, estimular que você leia esses artigos sobre técnica. Garanto que não vai se arrepender, porque eles são sensacionais. E reafirmar já pela terceira vez, eu acho, essa minha posição, que eu acho que
Eles não funcionam no sentido se a gente fizer uma transposição. Agora, a riqueza das ideias que estão ali, elas são muito grandes, mas muito grandes mesmo. O que a gente tem que entender é como aplicar, né? Tem aquelas que eu falei que ok, elas se mantêm, mas a maioria delas elas não podem, não tem como se manter exatamente da mesma maneira. Então, a gente joga fora? É claro que não, né? Não se joga fora tesouro. Agora, tu ajeita ele para a tua realidade. Que eu tô falando da nossa, hoje, aqui. Então assim, ó, o que eu queria refletir um pouquinho hoje era isso, sobre esses artigos sobre técnica maravilhosos do Freud, tá? Obrigado por você ter ficado até aqui, se inscreva no canal e pra gente continuar mandando ver na psicanálise, que é uma coisa bacana de discutir, eu gosto, espero que você goste também. É isso então, até o próximo.